Júlio, aí é negociação foi dividida por temas, né? Sim. A gente, a gente faz um calendário porque Pode falando, enquanto as imagens estão rolando aí. Convenção coletiva tem muitas cláusulas e a gente tem muitos assuntos que a gente quer conversar com os bancos, as cláusulas sociais, as cláusulas de saúde. Essa questão da jornada de 4 dias, ela é muito importante porque ela conversa com a questão de saúde, condições de trabalho, mas ela também é uma cláusula que conversa com a questão de tecnologia, porque estava falando no outro bloco que a gente quer que os bancos diminuam a jornada para contratar mais pessoas, para reduzir o tempo de trabalho, para que as pessoas descansem mais, para que contratem mais gente e que também com isso divida um pouco da produtividade da tecnologia, porque já que a tecnologia vai tirar postos de trabalho, vai substituir mão de obra, que esse ganho seja distribuído para a sociedade. A gente trouxe pautas novas, como a questão dos neurodivergentes, que é uma demanda que veio dos bancários, porque tem muitos bancários que estão descobrindo essas questões de TDAH, TDA, TEA. E nesse momento da campanha, desculpa te cortar, as mesas são semanais, né? São semanais. Divididas por tema. Que aí, muitas perguntas, né? Quando vai chegando no fim da campanha, os bancários perguntavam assim, por que não discutiu logo o dinheiro de cara? Por que deixou por último? Por que, Neiva? Eu te pergunto. A gente sempre tem uma estratégia, porque a gente sabe que a questão do dinheiro é o que mais chama atenção, é o que mais mobiliza, Sim. É que todo mundo quer saber, todo mundo tá com conta bancária, tá com cheque especial estourado, a gente fez uma pesquisa, viu que todo mundo tem um endividamento alto na categoria. Então, se a gente não coloca os temas sociais e os temas de saúde antes, quando começa a falar de dinheiro, né? Não, aí acabou. Porque quando entra na questão financeira, geralmente é onde as mesas emperram, é onde chegam os entraves, e aí a gente não consegue sair dos entraves. Então a gente precisa de amadurecer os temas, trazer alguns temas para a gente poder ouvir o outro lado, para a gente poder tentar, no momento que ainda não está travada as mesas, trazer alguns entendimentos novos. Então, por exemplo, essa questão dos neurodivergentes é uma questão nova para todo mundo. Está vindo agora, está vindo para os bancos. Sim. Então, a gente trouxe muitas questões que ajudou também. Às vezes, muitas coisas que nós trazemos, os bancos não têm conhecimento. Uhum. Como a questão da igualdade de oportunidades. Há 23 anos atrás, quando a gente trouxe as questões da igualdade de gênero, a questão da isonomia dos homoafetivos, os bancos não tinham departamentos de diversidade. Muitos bancários que hoje estão nos bancos, que têm direito a colocar o parceiro, a parceira no plano de saúde, não sabia que há 23 anos não tinha isso. Que foi o movimento sindical que trouxe, foi os bancários que trouxeram. E hoje é uma pauta super cara para os bancos, super né? cara, a gente conseguiu avançar na questão do direito às pessoas trans, de usar o nome social, de trocar o nome no crachá, no e-mail, onde precisar, sem necessariamente precisar de fazer a mudança na certidão, nos documentos. Passar por constrangimento, né? Então a gente trouxe vários debates, a gente conseguiu avançar na questão das mulheres na tecnologia, porque a gente trouxe dados de que as mulheres não estão inseridas, tem 25% só de mulheres nos espaços de TI. E aí a gente conseguiu avançar nas bolsas, né? São 3 mil bolsas para iniciação científica, porque nós também vimos que os dados demonstram que as mulheres também não estão nas faculdades de TI. Então tem que ter uma iniciação para programação, tem que ter também uma pós-graduação para quem já começou. Então é a hora de discutir, de apresentar dados, de debater dados. A gente apresenta dados, alguns dados a gente tem convergência, como nesses casos da TI, dos neurodivergentes, e alguns a gente tem conflitos horrorosos, como, por exemplo, na questão da saúde. Nós mostramos os dados do adoecimento bancário associado à cobrança de metas abusivas e ao assédio moral, e eles... Não, aqui não existe. Esses dados não existem, esses dados não são válidos, de onde vieram, e aí o debate, então, e a gente, são mesas e mesas na questão da segurança. Então tem debates que a gente consegue avançar e criar alguns consensos e deixar algumas coisas construídas, e tem debates que a gente debate. Esse é um, por exemplo,
saúde, condições de trabalho e metas, eles não querem discutir. Pois é. Mas você sabe uma coisa que a gente também precisa dizer para as pessoas? Quer dizer, saúde, adoecimento ligado a metas. Sim, sim. Mas veja bem, enquanto você estava lá se debruçando sobre os dados, se preparando para poder levar todos esses elementos, para poder convencê-los, né, das nossas teses, algumas o Comando Nacional obteve sucesso, outras não, a gente estava na rua, né? Sim, pressionando, avisando para as pessoas que os bancários estavam em campanha. Isso é importantíssimo. Das nossas pautas. Então, assim, como você sempre fala, sempre usando humor, criatividade, aí algumas das atividades que o pessoal está vendo agora. Que é isso que mexer com a imagem do banco, mexer com a sociedade, porque é assim que as pessoas começam a perguntar: o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Aqui a gente ainda estava fofinho, né, Ney? Assim, no amor, né? Tentando levar o nosso bom humor, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Só que assim, às vezes a campanha ela é atravessada por uns elementos que muitas vezes a gente nem conta, né? Trend em julho de 2024. CLT versus CLT Premium. E aí, Neiva, a gente até trouxe aqui um trecho de um vídeo da CUT que eu queria que você assistisse e comentasse. Mas assim, uma coisa... Eu acompanhei alguns desses vídeos, né? Já que viram uma trend. Uma parte considerável dos bancários, assim, desses vídeos, tinha um bancário. Ah, verdade. Não é? Foi o primeiro que viralizou, não foi? Acho que foi o primeiro que viralizou. Pois é, então. E a gente até trouxe aqui um vídeo da CUT São Paulo, muitíssimo bem feito, bem legal, por sinal. Ele até tá aceleradinho, e aí tá falando uma série de elementos que são considerados CLT Premium, segundo essas trends, mas o que eles são, né? Porque uma parte, eu acho que todo o desmonte que foi feito nos direitos trabalhistas no Brasil, desde o golpe, principalmente depois do golpe da Dilma, com o desmonte da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todo esse ataque neoliberal que houve no Brasil para acabar com direitos, ele veio também junto com uma concertação na mídia, né? Então, e a mídia, quando eu falo a mídia, não é só o jornal, é a novela, é a música, é as pessoas na internet. Então, você criou primeiro uma argumentação de que, nossa, direito é caro, trabalhador é caro, carteira assinada é cara, vamos acabar com os direitos, o trabalhador é muito caro, o empresário está sofrendo, coitado, vamos acabar com os direitos trabalhistas, porque aí sim vai gerar emprego. A reforma trabalhista não gerou nenhum emprego decente, muito pelo contrário, aumentou a uberização, aumentou os entregadores de comida por moto, por bicicleta, que não tem nenhum direito, e a gente vê a luta desse povo que está trabalhando e não tem nenhum tipo de garantia, uma série de trabalhadores de plataforma sem garantia. E aí, depois que as pessoas começaram a acostumar que as pessoas trabalham, são plataformizados, não tem direito nenhum, quando você vê alguém que é bancário, que trabalha 6 horas, que tem ticket de refeição, alimentação... Maior que o salário mínimo. Que tem PLR, que tem abono assiduidade. Sim. Tudo conquistado pelo sindicato. Tem auxílio creche babá. Aí você fala, nossa, mas aí é playboy, aí é premium. Não, não é premium, é direito, é o mínimo. É a luta dos trabalhadores organizados no sindicato. Porque você precarizou tanto, você deixou a pessoa numa situação tão deplorável que o mínimo, o que ela tinha... Tudo Sim. bem que a nossa convenção coletiva é uma convenção forte, é uma convenção que estava muito acima do que é a CLT, tem muitos direitos, tem mais de 100 cláusulas, né? Sem falar nos ACTs dos bancos, né? Sim, fora o ACT do Banco do Brasil e da Caixa, também até o do Santander, tem outros ACTs que têm mais cláusulas do que da CLT, que já foi destruída pelo Temer, e aprofundada pelo Bolsonaro com uma série de outras leis aí. Sim. Mas, então, eles acabaram com os direitos trabalhistas, deixaram as pessoas precarizadas, sem nada, e aí quando você vê um direito, fala, nossa, olha, aquele ali é burguês. E aí quando vê a CLT dos bancários, fala, aí é premium. Não, não é premium, é direito, é luta, é organização. Em sindicato forte. Então sindicalizem, gente. Inclusive, né, você escreveu um artigo bem bom sobre isso. Aproveitou a trend e pra falar, olha, não é
Não é premium nada, é direito, é luta, é organização. Aí, ó. Bancários são CLT Premium? São trabalhadores organizados em sindicato forte, de luta. Ô, Neiva, e assim, tudo isso rolando e as mesas de negociação. Aí a chega agosto. Agosto é babado, porque assim, a gente correndo contra o relógio, né? Aí chegou, porque tem a história da ultratividade do acordo, que é uma... Explique para quem está te assistindo o que é ultratividade, Neiva. É uma cláusula lá que estava na CLT, que diz o seguinte, né? Era algo que estava na consolidação das leis do trabalho, que diz o seguinte: um acordo é válido até que um novo seja feito, até que as partes entrem em acordo. Eles estão negociando, então se eu tenho um acordo, até chegar num novo acordo, o anterior está valendo. Acabou. Quando teve a reforma trabalhista, o desmonte trabalhista do Temer, acabou essa tal dessa ultratividade. Então, se o nosso acordo vale até dia 30 de agosto, se a gente não chegar num acordo até o dia 30, zerou tudo, e aí a gente tem que começar do zero. E aí os bancos usavam muito dessa argumentação para nos pressionar a fechar rapidamente o nosso acordo, nos termos que eles nos colocavam. E nós tínhamos muitas pautas para discutir, nós tínhamos muitas coisas para conversar, a gente tinha muitas reivindicações, né? Tanto das sociais, que são muito importantes, tanto as do Banco do Brasil e da Caixa, que são muito importantes, quanto a questão remuneratória, a questão econômica, que é muito importante, mas a gente falou muito nessa campanha que não era nem a mais importante, porque além da gente querer avançar em novos direitos, eles o tempo todo nos ameaçavam de querer acabar com a convenção coletiva. Porque tinha essa. Antes de começar a negociação, eles entregaram a pauta pra gente. Porque eles diziam o seguinte: olha, vamos falar a verdade, não tem mais, já acabou não vale mais nada, né? Não tem mais lei trabalhista. Hoje vale, eu posso fazer acordo individual. Nós temos uma convenção coletiva porque a gente entrou em acordo. Mas já que vocês... Toda vez que a gente vai negociar, vocês vão aumentando, vão pedindo mais, vocês não cedem nada, a gente podia acabar com essa convenção. Por que a gente não pega e faz acordo assim, escalonado? Quem ganha até tanto, a gente dá um X de aumento, quem ganha até assim, a gente dá outro X, quem ganha pra cá, a gente ganha até X. Porque também tem uma coisa chamada hipersuficiente. Quem ganha mais de 15 mil... Outro palavrão que a reforma trabalhista apresentou. Você pode, se você ganhar acima de 15 mil, você não precisa de estar no sindicato, você pode ir lá negociar com o seu patrão sozinho. Então... E tem um monte de hipersuficiente na categoria, Sim, a categoria tem um salário médio alto e a gente tem... o pessoal ganha bem, né? Relacionado ao... Ganha bem se você comparar com outras categorias. Então, o tempo todo eles nos ameaçavam de romper com a convenção coletiva e de não fazer acordo coletivo e de sair da mesa única e de cada um por si, Deus por todos. Que para nós seria péssimo, porque a força do nosso acordo coletivo é a gente estar juntos, a gente ter o comando nacional e a gente ter essa organização nacional que garante que, em caso da gente entrar em desacordo, a gente é capaz de nos mobilizar nacionalmente e tirar estratégias para poder combater os bancos, seja lá quais estratégias sejam essas, que a gente não vai abrir aqui, entendeu? Então foi muito complicado isso para nós. Aí, Neiva, enquanto vocês estavam lá nas mesas, debate de tese, puxa daqui, puxa de lá, do processo negocial mesmo, né? A gente do lado de cá fazendo os protestos na rua, conversando com as pessoas, conversando com os bancários, avisando para os bancários que a gente estava em campanha, contando para os bancários em que pé que estava. Toda campanha tem um imponderável, né? E aí, eu acho que esse foi o imponderável desse ano. A gente, numa atividade do Santander de esclarecimento, de distribuição de material, que assim, era uma atividade que a gente chama aqui no sindicato de retardo. Você segura as pessoas, conversa com elas, dá o recado e libera. Essa era uma atividade que aconteceu, isso que vocês estão assistindo. Essa viralizou pra caramba e eu acho que foi um momento, assim, importante da campanha nacional, né? Ocorrido na nossa base aqui em São Paulo, lá no Santander. Bom, além de
absurdo que aconteceu, é temerário. Sim. Porque quando a gente vê hoje, o que está acontecendo hoje em São Paulo, que a polícia do governo de São Paulo joga pessoas da ponte, a gente vê uma série de denúncias, e a gente vê denúncias não, a gente vê as cenas Exato. de pessoas sendo mortas a queima-roupa, pessoas sendo agredidas. Os bancários que estavam nessa atividade corriam um risco absurdo. E detalhe, uma atividade absolutamente pacífica, pais e mães de família, bancários iguais a mim, a você. Nós estávamos ali conversando, falando das dificuldades que nós estamos enfrentando na mesa, porque os bancos estavam intransigentes, o Santander mais intransigente que todos, e a gente não esperava essa truculência, nós não esperávamos essa agressividade. E quando você assiste de hoje para ontem, você fala, gente, que perigo que a gente estava correndo. Ali tinha um deputado estadual. O deputado estadual identificado. Ele foi agredido com gás de pimenta, ele foi agredido com cacetete na barriga. Advogado no exercício da função, justamente para garantir a lisura, para garantir que não houvesse nenhum tipo de abuso, assim, advogado agredido. Gente, essa história é um absurdo. E assim, essas imagens correram o Brasil numa velocidade. O Brasil e o mundo. Nós estivemos lá na conferência da Uni, e essas imagens passaram várias vezes lá nos painéis, porque o Santander tem uma postura antissindical, não só aqui no Brasil, mas em outros países, e isso ficou muito ruim para eles, né? Mas assim, a negociação imediatamente após essas imagens horrorosas deve ter sido babado, né? Não, foi muito ruim, né? Foi péssimo, ficou ruim para o Santander, porque é óbvio, isso mexe com a imagem do banco. Ninguém quer estar associado à violência, a esse tipo de ação truculenta, né? Porque eu nem sei se quem chamou a polícia imaginava que viria com essa truculência toda, vendo agora o que está acontecendo em São Paulo. Mas a responsabilidade foi do banco, porque olha só. Eu confesso que me dá agonia só de assistir triste, até hoje. Olha que absurdo. Nossa, eu fico muito... É muito terrível. E as pessoas que estavam lá totalmente despreparadas, olha lá os policiais. A gente foi muito traumatizante, Os bancários ficaram muito chocados. Todo mundo do nosso lado. Foi horroroso. Os familiares, né? Nossos familiares, minha mãe ficou chocada, todo mundo. Verdade. E assim, por conta de uma negociação coletiva, porque a gente está reivindicando melhores condições de trabalho, de salário e o fim da terceirização. O Santander, com essa estratégia de de criar 6 empresas e colocar os trabalhadores nessas empresas, ele economizou 2 bilhões e 300 milhões de folha de pagamento. E ainda ele conseguiu isenção fiscal de 200 milhões, que depois nós ficamos sabendo quando o Haddad liberou aquela lista falando lá das empresas que têm isenção fiscal. E ainda bota a polícia pra bater em trabalhador. Lamentável. Ô Neiva, só que assim, a vida continuou, né? Apesar de tudo isso... Olha a minha cara, gente. Não, mas assim, a sua cara tá assim por um motivo, pessoal que tá assistindo. Essa negociação, ela começou no hotel da negociação, aí acabou ainda... E assim, ela continuou no sindicato. Ela começou às 10 da manhã da sexta-feira e foi terminar... A mesa da FENABAN às 17 do sábado, não é isso? 17 do sábado, e do sábado a da FENABAN... Essa foto já é aqui no sindicato. É, aqui no sindicato. Na manhã do sábado. É verdade, sábado. Por que aconteceu? A FENABAN, ela achou que a gente terminaria a negociação no dia 30, então, quando deu 6 horas da manhã do sábado, Sexta pra o pessoal sábado, falou né? assim, tchau... Pode ir embora, e a gente, não, mas não terminou a negociação, não, mas vai entrar outra turma aqui. Exato. Aí a FENABAN foi para a FENABAN, nós viemos para cá e depois eles vieram para cá. A mesa da FENABAN, que é o Comando Nacional, né? Nacional reunido, exatamente. A gente terminou 16 horas, o pessoal da Caixa ficou até quase domingo. Exato. O Banco do Brasil acabou nesse inteirinho também. Nesse inteirinho. A Comando Nacional voltou a se reunir no domingo, por volta das 16 horas, porque a gente terminou a discussão, mas se tinha que fazer a leitura e a conferência da redação da CCT. E dorme que hora?
Ai, meu Deus, a gente dorme e esse dia aqui a gente não dormiu, não. A gente dormiu meio que dormia pelos cantos aqui. Aí no domingo a gente faz toda a leitura da minuta para ver se eles colocaram do jeito que a gente combinou. Exato. E eles tentam ver se a gente se passou alguma coisa. E aí, depois que a gente foi para as assembleias, a Caixa não passou na Caixa aqui em São Paulo, né? Calma, que assim, aí acabou agosto, certo?